Saúdo a todos os irmãos na doce paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu venho aqui, meus irmãos, relatar para os irmãos alguns livramentos, que o Senhor tem me dado para a sua honra e para a sua glória, O Senhor, Ele é maravilhoso. Eu me chamo Gisele, sou missionária daqui de Porto Alegre, da Arca de Deus dos Últimos Dias, pela misericórdia de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Meus irmãos, venho contar algo para os irmãos, porque o Senhor, Ele prova aquele quem Ele ama, Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E o Senhor, meus irmãos, Ele nunca faz nada sem antes avisar, ou Ele avisa a gente em sonhos, ou Ele envia profetas para falar conosco, E só que no meu caso, o Senhor, Ele me deu sonho, E eu não entendia o que era, E por muitos meses, faz acho que uns 6 meses mais ou menos, que eu vendo sendo provada na saúde, Em maio, eu tive um sonho. Não lembro se foi entre maio e abril. Eu tive um sonho que eu caminhava num corredor muito comprido, e quando eu chegava no final desse corredor, ali tinha uma cama, um leito, e eu estava deitada naquele leito, significava um hospital. E eu no sonho, eu pedi ao Senhor que eu não queria ir para lá, Eu chorava, dizia: Deus, eu não quero vir para cá. Eu disse: Senhor, eu não quero vir para cá, eu tenho medo. E aí nisso eu me acordei. Só que como eu e meu esposo, a gente fazia muita obra no hospital, A gente estava sempre indo nos hospitais, evangelizando. E eu achei que talvez era para mim ir no hospital, para orar por alguém. Mas eu achei estranho eu numa cama, E aí eu comecei a ter provações da minha saúde, Porque o Senhor, Ele mostra, e a gente, pela ignorância, não consegue entender o que o Senhor mostra para nós, Então, meus irmãos, ali quando eu tive esse sonho, eu sei que passou um tempinho, e foi em maio, Logo no início de maio, eu tive uma dor, assim, uma dor terrível, assim, uma dor muito forte, a parte abdominal, aonde eu tive que ir para a emergência do hospital. Ali eu fiz medicação na veia, e ali aquela dor muito, muito forte, assim, que o médico falou que eu estava com cólica renal, Aí o médico pediu para mim fazer um ultrassom das vias urinárias, porque ele achou que podia ser uma pedra que estaria no canal da urina. Aí eu fiz, o ultrassom, e aí o médico que faz ultrassom, que é dessa especialidade, e ele, falou para mim assim: senhora, os seus rins não tem nada, os seus rins são perfeitos, não tem sinal de pedra, não tem nada. A senhora tem um nódulo no seu ovário direito, mas ele é muito pequenininho, a senhora não precisa se preocupar, porque ele não vai lhe causar problema, e logo no seu próximo círculo menstrual, a tendência dele é desaparecer. Amém, eu não me preocupei com aquilo, Aí, embora tendo muitas cólicas, E aí levei o médico, E ali ele me deu umas medicações para mim tomar, e eu segui, E ali começou, Aí a maio, junho, julho, agosto, quando foi no mês de agosto, eu tive o coronavírus, Aonde o Senhor também me deu sonho, E aí eu entendi que eu vinha 3 semanas muito ruim assim. E aí eu disse: Senhor, será que eu tô doente? Pai, me dá um sinal se é pra mim, é o médico ou não. E aí numa madrugada eu tive um sonho que o Senhor, Ele colocava todos para fora da igreja e ficava só eu do lado de dentro da igreja. E aí o Senhor, eu escutava a voz do pastor Diego conversando com o meu esposo, o pastor Jader, que ele dizia assim para ele: pastor Jader, nós temos que orar pela irmã Gisele, porque Deus tem algo muito grande com a irmã, porque só ficou ela. E aí eu me acordei desse sonho. E quando eu me acordei,
Eu me acordei com aquela sensação que eu estava doente, aonde eu não conseguia tocar no meu corpo. Meus dentes pareciam que tinham caído todo da minha boca, porque doía muito, eu tinha muita dor no corpo, estava com muita dificuldade para respirar. Aí chamei meu esposo, pedi para ele me levar para o hospital. Aí quando eu fui para o hospital pela manhã, o pessoal que me atendeu, né, no UPA, no postão daqui de Porto Alegre, a médica disse para mim assim: tu estás com todos os sintomas de Covid-19. Colheram, né, o exame, fizeram o exame, e 10 dias deu o resultado positivo. Graças a Deus, o Senhor, Ele guardou a minha casa. Ele guardou meus irmãos da igreja, que nenhum deles pegaram o Covid-19, né? A minha casa também, todos foram guardados, meu esposo, meu filho de 9 anos, Otávio. Pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, o Senhor, Ele mostra as coisas para nós, e nós, pela ignorância, né? Muitas vezes somos ignorantes, não conseguimos entender os sinais de Deus, né? Que Deus está nos mostrando, né? E pela sua infinita misericórdia, Ele guardou a minha vida, Ele guardou a minha casa, né? Porque Deus, Ele é maravilhoso, né? Então eu só tenho a agradecer pro Senhor, porque Ele é maravilhoso, né? E depois disso, eu comecei com dores e dores e dores. Eu tive uma hemorragia, e onde eu tinha muitas dores, onde meu corpo todo estava enfraquecido, eu não tinha forças para mais nada, sabe? É aí onde eu comecei a ir a médico, fazer esses exames, e aí e perdendo muito sangue, e eu já não estava mais aguentando, né? Foi no dia 6 onde o Senhor, Ele me deu a cura, 6 agora de novembro, né? E aonde o Senhor, meus irmãos, Ele me deu uma experiência, né? Aonde nesse dia eu estava muito debilitada, e eu tinha uma consulta, e eu fui ao médico no dia 6, que foi numa sexta-feira de novembro. E o meu esposo, ele não pôde ir comigo, porque ele tinha compromissos no seu trabalho e ele não pôde me acompanhar. Aonde, meus irmãos, eu sentia presenças negativas atrás de mim, aonde eu sentia, meus irmãos, que tinha algo atrás de mim, assim, porque me dava muito frio, e eu repreendia, sabe? E era o espírito da morte. E nesse dia eu passei muito mal, aonde o meu lado todo direito, ele tremeu todo, e eu não conseguia parar de tremer. E ali, quando o médico começou a abrir os meus exames, e quando ele começou a me falar, e ele me disse que eu estava com uma infecção muito avançada, e eu precisava internar no hospital, porque esse tipo de infecção, ela já estava subindo para os meus pulmões, já estava atrapalhando a minha respiração, e eu precisava internar para fazer essa medicação. E ali ele disse assim para mim: a senhora está sozinha? Eu disse: tô. Ele disse: como que eu vou lhe largar desse jeito sozinha? A senhora não está em condições de andar sozinha. E eu ali repreendendo, meus irmãos, o espírito da morte, porque eu sentia um gelo, o meu lado todo tremia. E eu me sentia assim ao mesmo tempo que eu estava sozinha, mas eu estava sozinha ali, sabe, mas no mundo espiritual, o Senhor, Ele estava na minha frente, os anjos do Senhor estavam me guardando. Ali onde eu disse para o médico: não, senhor, não se preocupa, porque eu vou ligar para o meu esposo, ele vem me buscar, se ele não conseguir vir me buscar, eu vou de Uber. E aí, meus irmãos, ali ele me deu 58 comprimidos de antibiótico para me tomar, fora as outras medicações. E aí, meus irmãos, eu peguei e falando com Deus e repreendendo, eu disse: Senhor, hoje é a minha oportunidade, Pai, de levar a mensagem, ministrar a mensagem na tua casa pela tua infinita misericórdia. E eu vou, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque, Senhor, o Senhor me deu a oportunidade, Pai, de conhecer a salvação, de lutar pela minha salvação. Senhor, eu vou pregar, Pai, eu quero ir para a tua casa, e eu vou ir, Senhor, pelo poder que é no teu santo nome. Eu sei, Pai, pois o médico diz, Senhor, que eu tenho que operar, pois pelos médicos, meus irmãos, eu teria que tirar útero, eu teria que tirar ovário, e eu sempre
clamando ao Senhor, eu disse: Pai, o médico disse que eu tenho que fazer essa cirurgia, mas Senhor, eu confio no Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Eu creio no teu milagre, eu creio na tua cirurgia, eu creio que o Senhor pode enviar um anjo, o Senhor pode me curar. Eu dizia para o Senhor: Pai, porque o Senhor sabe do sonho que eu tenho, o Senhor sabe, Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece meu deitar e conhece meu levantar. Eu dizia para Deus. E eu sei, Pai, que os meus sonhos, Pai, eles estão nas tuas mãos, mas vão ser realizados, Senhor, se for da tua vontade, do teu querer. Eu dizia para ele: Senhor, mas eu creio no teu milagre, eu creio que o Senhor pode me operar. Eu dizia para ele: Pai, se eu tiver que passar por cirurgia da terra, amém. Eu falava para o Senhor, mas o Senhor sabe da minha vontade, o Senhor sabe, Senhor, do desejo do meu coração. Eu dizia para ele: o Senhor sabe, Pai, que eu não quero tirar meu útero, eu não quero tirar o meu ovário. Eu dizia para o Senhor: Pai, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, eu creio no teu milagre. Eu pedia para Deus, eu clamava a Deus, meus irmãos, mesmo nas minhas piores dores, nas minhas piores fraquezas, eu clamava por Jesus, eu gritava por Ele, eu dizia: Senhor, me ajuda, Pai, eu não estou mais aguentando. Mas eu dizia para Ele: Senhor, maior é o Senhor que está comigo. E aí, meus irmãos, vinha querer vir pensamentos: olha o estado que tu tá, olha do jeito que tu tá, esse é o teu Deus. E eu levantava a mão para cima, meus irmãos, e repreendia em nome de Cristo Jesus. Eu repreendi esse pensamento: está repreendido, Satanás, em nome de Cristo Jesus. Porque o meu Deus, se Ele quiser me curar, Ele vai me curar. E se Ele não quiser me curar, Ele vai continuar sendo meu Deus. Porque eu escolhi andar com Jesus na dor, na alegria, na tristeza, na saúde. E o meu Deus está acima de todas as coisas. E Ele vai me curar quando chegar a hora certa. E ali, meus irmãos, aonde o Senhor, Ele me deu uma palavra muito grande, que Ele falou ao meu coração tremendamente, que foi Isaías 54. Ali, meus irmãos, aquela palavra, ela entrou profundamente dentro do meu coração. E ali, meus irmãos, eu venho. Aí no dia 6, eu fui ao médico. Eu entrei dentro daquele Uber e eu vim para a minha casa, determinada que eu ia levar mensagem naquela noite, que fosse feita a vontade de Deus. O meu esposo estava no banho, porque ele tinha atrasado um pouco no trabalho, eram às 7 horas. Nesse horário, geralmente, nós já estamos na igreja. E eu entrei dentro de casa, larguei todos aqueles remédios, meus irmãos. Eu estava muito ruim, com uma dor. Eu tinha um amargor muito grande na boca por causa da infecção. O médico falou que era da infecção muito alta, por isso que eu estava com aquele amargor muito grande que eu tinha na boca. Eu larguei aqueles remédios tudo e saí correndo e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, o pastor Diego estava lá com seu filhinho Dom. Eu entrei direto assim, fui direto ao altar do Senhor. Eu comecei a chorar, a clamar aos pés do Senhor. E quando eu levantei daquela oração, que eu dizia para Ele: Senhor, eu não sei como vou ministrar a Tua palavra. Eu não sei, Senhor, o que eu vou falar, porque eu não tenho palavra. Mas eu coloco a minha vida na Tua presença, porque eu sou guiada pelo Teu Espírito Santo. Eu dizia para Ele: Senhor, me dá graça, Pai, porque eu não sei se eu vou conseguir aguentar. O meu corpo, meus irmãos, ele tremia muito, eu não conseguia parar em pé e eu tinha muitas dores ainda. E ali, meus irmãos, quando eu levantei da oração, eu senti que o amargor ali, o Senhor, Ele já tinha me dado a minha primeira cura. Que Ele tirou aquela coisa amarga que eu tinha na minha boca. Ele tirou quando eu levantei da oração, eu já não sentia mais o amargor na boca. Ali, meus irmãos, pela infinita misericórdia do Senhor, aonde o Senhor, meus irmãos, me deu graça, ministrei a palavra do Senhor. Quando eu estava tirando o meu jaleco, quando eu estava no segundo botão, abrindo o meu jaleco, eu escutei a voz do Senhor, que Ele falou assim comigo: que o meu servo vai orar por ti, mas não temas, porque eu sou contigo. Quando eu olho para o pastor Diego, ele levanta do banco com seu filhinho Dom e diz assim para minha irmã: o Senhor mandou eu orar por ti. E ali, meus irmãos, Ele começou a orar por mim. Ali, meus irmãos, onde o Senhor, Ele me deu uma experiência muito grande. Ali é onde eu vi, meus irmãos, eu entrando
numa cirurgia assim, onde eu vi os médicos lutando, me perdendo, aonde eu iria morrer sim. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, meus irmãos, Ele intercedeu pelo seu infinito amor, Ele não permitiu, porque ainda Ele tem obra na minha vida nessa terra para ganhar almas para Ele, aleluias. Ali, meus irmãos, aonde o Senhor me mostrou que eu iria passar por essa cirurgia, mas Ele, pelo seu infinito amor, Ele intercedeu, porque eu tive fé, meus irmãos, eu tive fé, que eu sabia que Ele podia fazer a cirurgia em mim, que Ele podia me curar. Creia, meus irmãos, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. O nosso Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ali, meus irmãos, Ele me mostrou a morte, aonde ela vinha tentando me pegar. É muito terrível, meus irmãos, quando nós morremos, alguém vai vir buscar nossa alma. Ou seja, os anjos do Senhor, meus irmãos, ou seja, as trevas. Alguém vai vir buscar nossa alma quando tomar dessa terra. Então, meus irmãos, seja vigilante, busque a Deus de todo o coração. Somos falhos, somos pecadores, sim. Mas o Senhor nos dá a oportunidade, meus irmãos, de nós buscarmos Ele em espírito e em verdade. E ali, meus irmãos, aonde o Senhor, Ele começou a me mostrar. Aonde, meus irmãos, eu começava a dizer que não, e chamava por Jesus. E aonde vinha aquela luz assim dos anjos do Senhor, meus irmãos, e lutaram, me tiraram de lá. E ali aonde, meus irmãos, o Senhor, Ele falou que era para mim abrir a minha boca assim e pregar a sua verdade. E pregar aquilo que Ele me falava assim, que não era para mim temer o homem, mas sim temer a Ele. Porque Ele tem o poder de tirar nossa alma, meus irmãos, do inferno. E Ele tem o poder, meus irmãos, de nos absolver. Então, meus irmãos, é chegado o tempo de nós buscarmos a Ele em espírito e em verdade. Você que vai estar ouvindo esse testemunho, meus irmãos, peçam a Deus a cada dia, meus irmãos, perdão pelos erros, pelas falhas. Tente, meus irmãos, a cada dia sermos pessoas melhores. Amai o seu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Louvado, meus irmãos, e exaltado é o nome do Senhor. Muitas vezes o Senhor fala conosco e não conseguimos entender o que o Senhor, Ele nos fala. Ali, meus irmãos, Ele falou para mim que se eu cresce, eu veria a glória de Deus. Porque, meus irmãos, o meu milagre maior, o Senhor, Ele está gerando na minha vida, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Busque a eles, meus irmãos, busque ao Senhor de todo o seu coração. Aqui, meus irmãos, eu encerro esse testemunho pela honra e pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador.